Não vai. Hoje a gente tem mais um pouquinho, um pedacinho da história de Abraão que a gente já vem aprendendo já há algumas semanas. Na semana passada a gente viu sobre o nascimento dos dois filhos de Abraão. Quem lembra do nome deles? Quem se lembra? Quem participou semana passada, que ouviu a história? Quem arrisca dizer Fala, Pedro. Isaac. que o outro? Quem respondeu aí tá certo. Quem respondeu aí foi Pietro? Foi. Bacana, viu, Oi. Pietro? Foi. Ah, é Pedro. Certíssima resposta. E teve o outro filho de Abraão, quem se lembra? O outro era Ismael. Então foram dois filhos que Abraão teve, um com sua serva Agar, foi isso que a gente viu? E o outro se chamava Isaac, que foi o filho que Abraão teve com a sua esposa Sara. Então a gente aprendeu também que o filho da promessa, ou seja, o filho que pelo qual Deus prometeu a Abraão que ele ia que desse filho, né, nasceria uma grande nação ou uma descendência, né, numerosa, como a gente viu lá, seria Isaac e não Ismael, né? Deus prometeu também que, Dal lembrou aí, ó, Ismael seria também uma grande nação e esse desse Ismael viria o povo, né, que são os árabes, onde Michel ia lá visitar lá as empresas dele lá na Arábia. Então, são os dois filhos de Abraão, mas hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Isaac, o filho de Abraão aí, o filho da promessa, né? Vamos aprender um pouquinho da história de Isaac aí. Essa história é muito bacana, né? Aconteceu com Abraão e o filho dele, seu filho Isaac. Teve um dia, Deus chamou Abraão, né? Falou com Abraão, disse assim a Abraão, né, que pediu a Abraão, né, que, que ele queria que Abraão pegasse o seu filho, né, Isaac, né, e fosse a um lugar que ele iria mostrar a Abraão, né, esse lugar era a terra de Moriá, e oferecesse Isaac, que pediu a Abraão que oferecesse Isaac, o seu filho, como sacrifício, né, nesse monte chamado aí de Moriá. Ou seja, Abraão teria que levar o seu filho Isaac. Chegando lá, Abraão teria que sacrificar, ou seja, matar o seu filho, né, em holocausto ou sacrifício a Deus. Deus aí estava provando a fé de Abraão para saber se Abraão teria coragem de fazer isso para Deus, né? Então Abraão pegou nesse dia, ouviu a voz de Deus falando com ele, né? E ele então acordou bem cedinho, né? Um dia acordou bem cedinho, né? Pegou o animal dele, um jumento, né? Chamou dois trabalhadores dele que trabalhavam, eram os servos dele que trabalhavam na casa dele, né? Cortou algumas lenhas, né? Foi no mato, cortou umas lenhas, pegou Isaac, o filho dele, né? Botou tudo na estrada e foi para esse lugar que Deus disse a ele para ele ir sacrificar o seu filho, né? Então pegou essa turma toda aí, Abraão, os dois trabalhadores dele, os servos dele, pegou Isaac, o jumentinho, cortou essa lenha e partiu, né? Partiu para fazer o que Deus tinha pedido a ele que fizesse, né? E Abraão demorou 3 dias para chegar nesse lugar que Deus disse a ele que fosse, né? Essa, esse monte Moriá, terra de Moriá. Caminhou aí com seu filho e os seus empregados 3 dias. Então Abraão chegou no pé do monte, esse monte Moriá, né? Falou para os empregados dele, os dois empregados que ficassem ali no pé do monte, que não subissem. E aí ele pegou, ficou lá, os empregados ficou lá com o jumento, que ele ia subir sozinho, ele e Isaac, né? Então Abraão foi, colocou, né, as lenhas que ele tirou lá,
no mato, colocou as lenhas no ombro de Isaac, do seu filho, né? E aí ele pegou uma machadinha, que na Bíblia chama de cutelo, uma espécie de machadinha assim, ó. Ele pegou essa machadinha, pegou também o fogo, né, para queimar o sacrifício. E aí subiu esse monte Moriá, né? Tudo isso Deus pediu a Abraão porque Deus queria testar, provar a fé de Abraão, até onde, né, Abraão confiaria em Deus, até onde Abraão teria coragem de sacrificar o seu próprio filho, o filho que ele amava, né, ao Senhor. Só que Isaac não sabia disso, Isaac não ouviu Deus falar com Abraão e ele estava sem saber o que estava acontecendo. Na cabeça dele ia chegar lá e sacrificar, fazer alguma outra coisa. Não seria ele próprio o sacrifício, ele não imaginava isso. Mas Abraão seguiu como Deus pediu que ele fizesse, né? Não questionou a Deus, não perguntou nada, somente foi, ouviu a palavra de Deus e seguiu, né? Então, eles foram, né, até o topo do monte lá, né? E começaram. Abraão pegou a lenha, né, que ele tinha trazido, né? Pegou, fez um altar antes, pôs a lenha, né? Só que aí Isaac, sem entender, perguntou assim: pai Abraão, né? Onde está o sacrifício para o holocausto, né? Que Isaac não viu nenhum animal para ser sacrificado. Aí Abraão disse assim a Isaac: Deus proverá, meu filho, né? Deus proverá, né? E aí, depois de ter construído o altar, pôs a lenha, aí ele pegou, amarrou seu filho Isaac, deitou seu filho Isaac, né, em cima da lenha, amarrou seu filho Isaac, olha aí, a gente está vendo na foto aí uma figura, né, como seria, e ele pegou o cutelo, né, que é uma espécie de uma machadinha ou um facão, alguma coisa assim, né, de corte. É tipo, irmãos, é tipo uma Foi. espada, só que cortada na metade. É assim? Uma faca Olha aí, ó, grande. o Lian dando uma explicação aí bacana. Eu vejo É, isso muito em filme de ação, as adagas que usa para os é assassinos. um instrumento cortante, né, Espoliano? Muito afiado. É tipo uma faca com a lâmina um pouco maior. Bacana. Então, isso aí, ó. Ele pegou e amarrou seu filho Isaac, né, esse filho que ele amava, e pegou o cutelo. E quando ele ia sacrificar Isaac, ou matar Isaac, o seu filho, aí Deus do céu fala com ele novamente, dá um brado e fala assim: Abraão, né, não faça isso, não faça isso, né? Deus viu que Abraão, ele teria coragem de sacrificar o seu próprio filho a Deus. Tão grande era a fé de Abraão, porque Deus cria, ou Abraão cria, que se ele sacrificasse Isaac, o seu filho, né, e quando Isaac morresse ali, naquele momento, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac novamente. Então, a fé dele era tanta em Deus, que Deus traria seu filho novamente, que ele não titubeou, ele não pensou, ele ia realmente sacrificar o seu filho, né, matar o seu filho em sacrifício a Deus, como Deus pediu que ele fizesse. Só que aí Deus não permitiu, Deus só estava provando se ele teria coragem mesmo, se ele teria fé para fazer isso para Deus. E ele teve, foi até o fim. No momento em que ele ia cortar a cabeça de Isaac, aí ele ouve uma voz do céu, um brado falando com ele, dizendo: não faça isso, não mate seu filho. E aí, quando ele olha para trás, ele vê um animalzinho, um carneiro, que estava amarrado entre as plantas pelo chifre. Foi o animal que Deus proveu. Lembra como quando eu falei que Isaac perguntou a Abraão lá na subida do monte, né? Pai Abraão, qual vai ser o sacrifício, né? Que animal que eu não estou vendo, né?
nenhum animal. A gente tem aqui o cutelo, a gente tem a lenha, né, para queimar o sacrifício, tem o fogo, mas e o animal, né? E a vítima do holocausto, né? Do sacrifício? Qual vai ser? Isaac não sabia que seria ele próprio. Aí Abraão fala para ele assim: Deus proverá. E realmente, como Deus é perfeito e não falha, no momento em que Abraão ia sacrificar Isaac, aí Deus diz a ele para não fazer. E quando ele olha para trás, né, ele vê o animal lá já pronto, ó, preparado, amarrado entre as plantas, né, os galhos, para que esse próprio animal fosse sacrificado, né? Então, Abraão ele decidiu, né, em sua fé, entregar o seu filho em sacrifício a Deus, como Deus pediu, mas no momento aí de cumprir o sacrifício, aí Deus provê esse animal aí, o carneiro, né, o cordeiro, e ele pega esse cordeiro e aí sacrifica a Deus em lugar do seu filho. E aí eles voltam, descem o monte e voltam para casa. Isaac são e salvo, né? E Abraão, provado em sua fé, mostrou que realmente cria em Deus e obedecia a palavra de Deus, né? Sem perguntar, sem questionar, sem dizer que, né, ele não conseguiria porque ele amava o seu filho. Não, ele não falou nada disso. E isso aí, crianças, é uma figura muito, muito bacana do próprio Deus entregando o seu filho para nos salvar, né? O Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus era o filho amado de Deus, assim como Isaac era o filho amado de Abraão. E aí é uma figura de Deus entregando o seu filho amado, né, para morrer em nosso lugar. Ou seja, foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo aqui e foi à cruz. E o próprio Pai dele, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, castigou o seu próprio Filho para não castigar nós. Ou seja, para que a gente pudesse ser salvo e não sofresse lá, como a gente tem aprendido, a condenação no lago de fogo. Então, graças a esse amor que foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, é que hoje a gente pode estar aqui, ó, desfrutando da palavra de Deus, cantando hinos, né, louvando e adorando a Deus por essa obra de amor que nos alcançou. E aí, nessa história hoje que a gente está aprendendo, Isaac é uma figura de Cristo, que foi ali, ia ser sacrificado, e Abraão é uma figura de Deus que entrega o seu filho amado para ser sacrificado. Então é bacana a gente aprender isso, né? Que a gente, como pecadores, não merecíamos, mas o amor de Deus por nós é tanto que foi capaz, como Abraão fez aí na história, sem questionar, sem pensar, levar o seu filho ali para ser sacrificado, e ele mesmo ia sacrificar o seu filho. O próprio pai ia sacrificar o filho. Como o próprio pai levou o seu filho ali na cruz para receber o castigo em nosso lugar, assim Abraão fez. Então essa é a historinha de hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Michel também, que quiser fazer alguma pergunta para saber se as crianças compreenderam bem a história, pode ficar à vontade também. Claudio Omar. E aí, se a gente tiver pergunta, a gente vai perguntar a vocês. Mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Essa história ela está no capítulo 22 de Ismael. Gênesis. Oi, pode ficar à vontade. Abraão teve quantos filhos? Ele teve dois. Ele tinha um chamado Ismael, que foi o primeiro filho. Deus tinha prometido dar a ele um filho. E aí ele já começou a ficar velhinho, a sua esposa também
era estéril, não conseguia engravidar, e aí ele titubeou na fé dele, ou seja, ele vacilou na fé dele, não esperou a promessa de Deus que prometeu a ele que, que daria um filho a ele, com a sua esposa, e ele acabou tendo um filho com a sua criada, com a criada de Sara, que a gente viu semana passada, Agar, e esse filho chamou Ismael. Só que como Deus não mente e Deus não falha em suas promessas, quando ele achou que não teria mais por causa da idade, aí com quase 100 anos, aí a sua esposa Sara ficou grávida. Olha só, Deus prometeu e Deus cumpriu. Quando ninguém acreditava mais que Abraão, velhinho, poderia ter filho, nem Sara, sua esposa, nem eles acreditavam mais. Olha, Sara engravidou e aí nasceu esse segundo filho chamado Isaac, que era o filho da promessa de Deus. Se ele tivesse confiado no Senhor, né, naquela primeira promessa que Deus fez para ele, e não tivesse se precipitado, que Isaac seria o filho, né, dado a ele por Deus. Mas como ele não esperou, aí ele teve primeiro Ismael e só depois, de um tempo depois, aí Deus deu a ele Isaac, que é esse da história que a gente viu hoje. Mas foram dois filhos. Tem Obrigada. uma pergunta aqui de Silvio Mar Pietro. Pode ficar à vontade, viu, Pedro? Porque ao invés de Ismael, foi Isaac que foi escolhido para fazer a prova de. Entendeu? Entendi. Você quer responder, Michel? Aqui é assim, quando a gente não sabe, a gente joga a batata para outro. Oi, irmão Elton, desculpa, travou aí na hora da pergunta, não consegui compreender. Ele queria saber por que foi Isaac e não Ismael o escolhido para ser sacrificado, sendo que Abraão tinha dois. Rapaz, as perguntas aqui, hein? Tá pensando que é moleza? Olha, A gente já anda com o zap de Mário Persona na mão, se não já manda no pé do Mas socorro. eu também queria responder, mas eu passei para vocês, né, que é mais inteligente que eu. tá, olha aí. Se o Vou irmão fazer que nem souber Mário quiser Persona. ajudar, Você pode ficar à vontade, viu, perguntou, Cadê? A gente agradece. eu acredito, irmãos, que é porque Isaac era o filho de Abraão, que era o filho da promessa. Deus disse que Abraão teria uma posteridade, ou seja, muitas pessoas iriam ser descendentes de Abraão, né? Porque Abraão seria o pai da nação que a gente conhece hoje como Israel. E realmente foi assim. Abraão foi o patriarca. E o filho da promessa que Deus prometeu deveria nascer de Sara, né? E aí, como o irmão Elton falou, Abraão, na pressa, né, e desconfiando, teve um outro filho, que foi o Ismael, da serva que ele tinha, só que mesmo assim, Deus ia cumprir o que falou, e foi Isaac, nasceu de Sara depois, né? Seguindo a palavra de Deus. E aí, quando Deus disse para Abraão para sacrificar Isael, o filho da promessa, foi justamente uma prova, ou Isaac, perdão, uma prova para Abraão, porque Abraão poderia duvidar, né? Ele poderia se perguntar: ora, Deus disse que eu teria uma posteridade numerosa da quantidade das estrelas do céu, da areia do mar, e seria por Isaac, né, que nasceu de Sara, e agora está pedindo para eu sacrificar ele, mas ele não fez esse tipo de pergunta, porque ele tinha fé de que se Isaac fosse morto, Deus iria ressuscitar, porque Deus iria cumprir o que falou. Isso mostra para a gente a fé que Abraão teve. É por isso que Abraão é chamado pai da fé.
Porque em nenhum momento ele duvidou de Deus, duvidou da promessa dele. Mesmo Deus dizendo para sacrificar o filho da promessa. Ele foi fazer isso, porque o que Deus pede, ele fazia, né? Mesmo parecendo que Deus pudesse estar se contradizendo, ou tentando mudar os caminhos. Só que Abraão não duvidou, ele praticou. Então, essa fé só poderia ser provada mesmo se fosse com Isaac, o filho da promessa. Se fosse com Ismael, Abraão não poderia ter uma provação como essa, porque Isaac ficaria bem e a posteridade seria de Isaac, não de Ismael. Então, se ele sacrificasse Ismael, não teria, a fé de Abraão não poderia ser provada, né, e nem ser fortificada. Acredito que seja por isso. Deu para compreender melhor aí, Pietro? Sim, sim. Bacana, maravilha. Mais alguma pergunta? Quem tiver mais perguntas, pode ficar à vontade. Vou fazer um aqui. Abraão, quando saiu com o filho, Isaque, e os servos, ele foi com um animal. Que animal era esse? Era um cachorro? Era um gato? Era uma galinha? Era jumento. Aê! Jumento. Tudo Um bem. jumento. E foi um jumento. Aí, ué, todo mundo prestando atenção, viu? Certa resposta. Certa resposta. Eu pensei que iam falar outra coisa. Alguém ia dizer assim, foi um gatinho, mas não, gatinho é um jumento. E quantas pessoas foram... Vou fazer uma pergunta também. Quantas pessoas foram nessa viagem? A gente viu que ele viajou de onde ele estava até o Monte Moriá, na terra de Moriá, onde Deus disse que ele sacrificaria Isaac. Nessa viagem foram quantas pessoas? Os 2 servos, o filho e ele. 4 pessoas. Certa resposta. Tá todo mundo ligado, Rudá. Matemática, ó, Todo nota mundo 10. ligado. Mais uma pergunta. Na hora que Abraão foi ferir o filho dele, que ele botou no altar para matar, quem foi que veio e falou com Abraão assim? Abraão, Abraão, não faça isso. Quem foi? Deus. Jesus Cristo. Deus. Foi Deus, mas Deus enviou alguém para falar. Quem lembra? O anjo. O anjo. Isso aí é o anjo. Na hora que Abraão levantou assim o cutelo, que foi matar Isaac, aí o anjo chegou de lá, assim, aí bradou, falou alto assim, ó, Abraão, Abraão, não faça isso. Abraão prestou atenção e aí desistiu. Dá, você consegue colocar na tela aí para a gente ler esse versículo? Interessante essa passagem aí. É o 22:15. É o quê? Fala de novo, Elton. É o Gênesis 22:15. 22:15. Quem gostaria de ler esse versículo aí pra gente? Quem gostaria? Pode ler, viu? É que versículo? É o 15 do... Ainda vai colocar aí amarelinho aí pra cá. Eu Oi. gostaria de ler também.
Certo, daqui a pouquinho a gente vai ler uns versículos. Na espera aí, que a gente já vai ler alguns versículos. Então, Você quer ler esse 15 ou partir do 11? é Victor que vai ler o 15. Só o 15. Você quer ler a partir do 11? Tá. Você lê, Victor, até o 15? Do 11 até o 15? Uhum. Então, certo. Pode ficar à vontade. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, eu vou ler o 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. O 15 aí fala que o anjo do Senhor bradou a Abraão. E no 16 fala que o anjo disse assim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse anjo aí é o Senhor Jesus Cristo, Dal? Aí, esse anjo é a manifestação do Senhor como um anjo aí, ele mesmo. É bacana esse aí, porque na minha versão aqui ele aparece, eu estava pensando nisso porque na minha versão ele aparece com letra maiúscula, e no 16 aí fala assim, disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então, eu pensei que esse aí seria o Senhor, o próprio Senhor Jesus, né? Que falou isso aí a Abraão. É isso mesmo, Michel? O Michel não ouviu, acho que saiu, parece. Cadê Michel? Será que ele saiu? Mas acho que ele saiu. Tá aqui ainda. Acho que Michel dormiu. Mas quem respondeu aí, que foi o anjo, respondeu acertadamente. Era só um detalhezinho aí que eu estava percebendo, que eu achei que era o Senhor, o próprio Senhor Jesus, o anjo aí, que falou desde os céus com Abraão. Quem mais tem uma pergunta? Ô, Elton, no versículo aí que fala que o anjo disse, repete aí pra gente de novo aí, como é que tá lá, a questão do único filho? É porque ele fala assim, e disse, jurei.
Eu vou ler o 15 e 16. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, né? Então, é interessante aí, ó, o irmãozinho aí fez a pergunta do porquê que teve que ser Isaac e não Ismael. É interessante ver aí, ó, que na mente de Deus, Ismael não foi considerado o filho de Abraão, mas somente Isaac, porque Deus disse Chama aí, de tá único, vendo? né? Único, o teu filho, o teu único. Então, aqui é um ponto para a gente ver do porquê que teve que ser Isaac, porque para Deus ele estava considerando Isaac o único filho de Abraão. Ismael não foi considerado. Verdade. Me perguntaram aqui, mas eu vou pedir ajuda aos universitários, né? Vamos lá. Esse anjo aí é o anjo Gabriel. Aí é o anjo do Senhor. Quando é o anjo Gabriel, aí mostra dizendo que é o anjo Gabriel. Mas aí está dizendo assim, o anjo do Senhor. Por que é isso? Às vezes o Senhor manda um anjo mesmo, né? Que é tipo assim, manda Gabriel. Aí vai e fala uma coisa com alguém. Naquela época, né? E às vezes o próprio Senhor vem manifestado assim, ou vem numa aparição de anjo. O próprio Senhor Jesus. Ele veio como anjo. Porque ele é Deus, ele pode fazer tudo. E às vezes ele manda um anjo, e às vezes ele mesmo vai como anjo. Mas a palavra anjo, você sabe o que é que significa? A palavra anjo. Alguém sabe dizer o que significa aí? Responde. Que é Fala que alto. Não. Não. sabe não? Polian, você sabe dizer, Polian? Um anjo tem um significado na palavra. Adriele, Rebeca, Esther. Ah, até Esther também está aqui. Lembrar de Esther, Valdilene chegou, viu? Boa noite atrasado, mas boa noite. Heloísa. Pietra respondeu aqui o ser glorioso do céu. O anjo significa o ser glorioso do céu. Aí é. Pietro respondeu, uma coisa, ainda não é isso, é quase. Tá chegando, hein? Rebeca colocou aqui, ó, mensageiro de Deus. Isso. O anjo nas escrituras tem um significado de aquele que leva a mensagem, um mensageiro de Deus. Tá vendo? Então, quando Abraão ia matar o filho dele ali em cima no altar, aí o próprio Senhor, numa forma de anjo, veio, aí trouxe a mensagem para ele, não faças isso. Agora o anjo Gabriel, ele aparece nas escrituras, em outros lugares. Ele fala com Maria, Gabriel, ele fala também com Isaac, ou Zacarias, na verdade, fala com Zacarias, que é o pai de João o Batista. Depois dele falar com Zacarias, ele vai e fala com Maria. A gente depois vai ver essa historinha aí, viu? Que é o nascimento do Senhor Jesus, o nascimento do primo do Senhor Jesus primeiro, que é João Batista, e também o nascimento do Senhor Jesus. Quando for o anjo Gabriel, aí vai aparecer dizendo que é o anjo Gabriel. Tem um detalhezinho também que os irmãos diz que ajuda a entender essa questão é quando aparece o anjo, está falando do Senhor, como o Dal falou aí. E quando aparece um anjo, é um anjo como Gabriel. Mas quando fala o anjo, como está aí, ó,
o anjo, o artigo o antes, aí é quando é o próprio Senhor. E quando a Escritura traz um anjo, e apareceu um anjo do Senhor, aí é um anjo comum, né? Digamos assim, um anjo mesmo, normal. Então, quem pediu para ler um versículo? Eu sou filha. Cecília. Cadê o Elton? O Elton sumiu aqui ou você caiu? Ô, perdão, estou falando aqui com. Você tem algum versículo que você já escolheu, Cecília, que a gente poderia pôr na tela aqui para todo mundo acompanhar? João 15:31. 15:31. Deixa eu acompanhar na minha Bíblia aqui também. Isso. João 15:31. Acho que esse a gente não conhece ainda não, viu? A gente não aprendeu ele ainda não. Deixa eu ver se está aqui na nossa lista de versículos já. Isso é novo. Pode falar, viu, Cecília? Quando É quiser. João 15, o quê? 31, Dó. O Evangelho de João? Será que você... João 15:31. Aqui só vai até o 27. Ó, Será que a gente já aprendeu o 6:35, o 10:11 do Evangelho de João, o 3:16. 6:35. Vamos lá. Qual é? Fala aí de novo. João 3, 6:35. 6:35. Agora, vamos ver aqui. João 6:35. É Emília ou Cecília? Cecília. Falando, Cecília. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí, Welton? Como é esse versículo aí, Welton? Aí, ó, maravilha. João 6:35. Esse aí já está aqui na nossa lista dos versículos que a gente já aprendeu, já leu. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem já jantou hoje? Amém. 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 Quem já jantou hoje? Estou jantando agora. E amanhã vai estar com fome de novo? Vai jantar de novo? Sim. Não é assim? Toma café, quando é no outro dia tá com fome de novo, quando é meio-dia tem que comer de novo. Essa comida que a gente come sempre dá fome, nunca enche, né? Mas ó um alimento aí que se a gente comer, ó, desse alimento a gente nunca vai ter fome. Espiritualmente, ó, sempre a gente vai estar alimentado, sempre a gente vai estar alegres no Senhor, felizes no Senhor, ainda que esteja as coisas assim meio difícil, né? Mas quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente anda com o Senhor Jesus, em comunhão com Ele, sempre a gente vai estar alimentado, felizes. Muito bom esse versículo aí, viu, Cecília? Quem mais gostaria de ler um versículo? Polian. Polian hoje veio com um hino bacana. Irmão, nisso eu não me preparei hoje, não. Polian tem um versículo que ele sempre gosta de trazer pra gente aí, o João 3,17. Hoje não vai querer. Vai ficar para a próxima semana, né, Polian? Se o Senhor permitir. Certo. Bacana.
Mais alguma criança gostaria de trazer um versículo? A gente ainda tem 8 minutinhos, dá tempo ainda de ver alguns versículos. Quem tem um versículo assim que está na cachola gravado, que não precisa nem ir na Bíblia assim para falar. Quem tem um que já está na cabeça, daqueles assim que a gente nunca esquece. Você tem algum versículo assim que você não sempre está na ponta da língua? Eu tenho um, viu? Eu tenho, Eu também tenho um, viu? eu tenho. A gente pode, então, falar aqui para decorar. Cada um fala uma vez. Vamos lá. Quer falar o seu, Elton? Fala aí, para a gente decorar aqui. O meu que eu tenho assim, ó, a gente já aprendeu aqui também, Efésios 2:8 e 9 também. Esse é bom, ó. Esse as crianças também já conhecem. Efésios 2:8 e 9. Vamos lá. Alguém gostaria de ler esse aí? A gente gravando. Eu, Rebeca, vamos lá. Rebeca vai ler pra gente. porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Amém. Olha só. Efésios 2:8 e 9. Rebeca Amém. leu. Amém. A gente tem aprendido ele, né? Ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele está falando da salvação. E o que a gente precisa para ser salvo? Quem sabe? Quem lembra? Crê no Senhor Jesus Cristo. Ô, irmão Crer no Gal, Senhor Jesus Cristo, justamente. Pode falar, Poliana, fica à vontade. acabei de lembrar de um versículo aqui, João 3,16. Olha, esse aí, Poliana, já tá na ponta da língua, né, Poliana? Pode ficar à vontade aí. O Sim. Dal vai pular para a gente acompanhar, ó. Todo mundo acompanhar juntos. Esse aí, ó, João 3,16, versículo também bem conhecido. Pode ficar à vontade, Poliana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha! Bacana, Poliana. Olha só aí, ó. Que versículo bacana, falando do amor de Deus com a gente, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sobre a história que a gente viu de Isaac, uma figura de Deus, né, entregando seu próprio filho, seu filho único e seu filho amado para nos salvar. Bacana, Poliana. Dal também tem um. Vamos lá. Dá tempo a gente ver mais uns. Eu tenho, Elton. Agora eu quero fazer um trabalho aqui para a gente decorar. Pode ser, Elton? Vamos lá. É para decorar. Sabe o que é decorar? É colocar na cachola, memorizar na cachola, que é a cachola, ó, é a nossa cabeça. E aí, quando tiver de falar, não vai nem precisar ler. Vai falar assim, já memorizado, ok? Então, eu vou dizer aqui o versículo. Eu vou só começar uma partezinha, e se mais alguém souber aí, completa. Presta atenção. Antes disso aqui, a Daniele também resolveu ouvir comigo. Leone está falando aí.
Ó, gente boa, mais amiguinha aí também chegando. Agora todo mundo prestando atenção. Vamos ver o que é que vai lembrar, hein? Tem que ser tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e mais o quê? A verdade é a vida. A E verdade e a vida. A verdade é a vida. mais. Quem é mais aí? Mas ninguém. Vai ao Pai, senão por mim. Olha, muito bom, viu? Faltou um bocado de gente aí, mas a gente vai decorar isso aqui, viu? Deixa eu tirar essa telinha daqui para ver todo mundo. Vamos decorar que esse versículo é muito bonito. Um dos versículos assim mais bonitos que tem na Bíblia. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu vou fazer mais rápido. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não estou nem lendo. Já está gravado na cachola. Eu quero ver o que é que vai gravar agora. Vou chamar aqui para ver se vai conseguir falar, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que é que eu vou chamar para falar. Eu vou falar de novo, viu? Só para dar uma chancezinha. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu ver aqui. Heloísa. Vamos ver se a Heloísa conseguiu gravar. Conseguiu, Heloísa, gravar? Consegue falar ou não, Heloísa? Acho que sim. É mesmo? Vou dar só mais uma palavrinha, viu? Presta atenção. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora é você. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maravilha. Vamos ver aqui direito, viu? Se é disse, eu disse-lhes. É João, capítulo, deixa eu ver aqui. Capítulo 14, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para a gente decorar direitinho. Aqui. Disse-lhe. Ó, eu estava falando, disse Jesus, mas ele dá assim. Disse-lhe Jesus, porque ele estava falando para alguém aqui. Ele estava falando para alguém aqui, para os discípulos. Então, o Senhor Jesus disse assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora quero ver mais um aqui. Polian. Cadê Polian? Está indo aqui? Vamos lá, Polian. Vamos ver se sua cachola tá boa mesmo. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Espera aí. Ô, irmão, dá desculpa, porque eu sem querer. É que eu tava jantando ainda, eu fui lá colocar o prato lá na pia e eu não escutei. Você estava jantando e não convidou ninguém? É que a gente saiu atrasada hoje. Ah, tá certo, Polian. Então, vou liberar dessa vez, viu? Na próxima janta. Tá certo? Vamos ver. Você conhece esse versículo todo, Polian? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Fala aí todo, vá. Acho que Poliana ainda tá comendo, viu? Ou ele foi lavar os pratos? Eu tô com medo, irmão, eu nem sei como é que é. Não fale não. Não fale então não. Você tá comendo, não fale agora não, viu? Deixa eu ver quem é que vai pegar aqui. Deixa eu ver quem vai falar esse versículo. Heloísa já falou. Já são 9:02, viu? Já tá na hora de mimir. Deixa eu ver aqui. Quem foi que levantou a mão aí? Foi eu, irmão, sem querer. Quem foi, Cecília ou Emily?
Cecília. Cecília, então você mesmo que vai falar, Cecília, para a gente encerrar hoje aqui. Viu? Vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e agora? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maravilha, muito bom. João 14,6. Todo mundo decorando. Semana que vem a gente vai lembrar isso aí, viu? Falar de cor e salteado. Sabe o que é cor e salteado? Não precisa ler nada. Sai direto da cachola para a boca. É João 14, o quê? O que, irmão? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Irmãs, essa semana eu tô tendo 2 provas em cada dia. É mesmo? Já fez ou vai fazer? Já fiz, amanhã eu vou fazer mais 2 e sexta mais 2. Pronto, tá passando em todas, né? O negócio Eu é passar também. nas provas. Não pode Tô perder fazendo 2 nenhuma, tá provas. certo? Tem que Certo. chegar perto dos 10. Amanhã. Pronto, tá aí o versículo aqui. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo decorando aí, viu? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo, ó, colocando na cachola. O Elton, já chegou o nosso horário, 9 horas e 4 minutos, hora de mimi. Mimi. Que significa dormir. O Elton, agora é com você, o Elton. Vamos lá, a gente vai dar graças aqui para a gente encerrar. Agradecer aí a presença de Michel, de Claudiomar, das crianças também aí,